Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar com vocês sobre esta obra aqui, O Livro dos Cinco Anéis, e sobre também o seu autor, Miyamoto Musashi. Comecemos pelo título da obra. O tradutor dessa obra, que traduz diretamente do japonês, é o José Yamashiro. Ele traduz no decorrer do texto como o Livro dos Cinco Elementos, e não como o Livro dos Cinco Anéis. E segundo o prefaciador dessa obra, que é o Benedicto Ferri de Barros, essa tradução como o Livro dos Cinco Elementos, ela é mais coerente com o que é no original. No original é o Gorin no Sho. Então, o Gorin no Sho, apesar do título estar em O Livro dos Cinco Anéis, em outras versões que foram traduzidas também, foram traduzidas como Livro dos Cinco Anéis, segundo o tradutor desta obra aqui, o José Yamashiro, o mais coerente, então, e segundo também o Benedicto Ferri, o mais coerente é a tradução como o Livro dos Cinco Elementos. E faz sentido, vocês vão ver aqui no decorrer desse vídeo. Ele nasceu em 1584 e morreu em 1645. Ele travou seu primeiro duelo quando ele tinha 13 anos e venceu. A partir daí, até mais ou menos cerca de 30 anos, ele ainda travou cerca de 60 duelos, mais 60 duelos. E todos esses 60 duelos ele também venceu. Foi por isso que ele ficou conhecido como o espadachim invencível. Não perdia nenhuma batalha. Tem um período de sua vida que a gente não tem registro algum dela, a gente não sabe o que ele realmente esteve fazendo, que foi em torno de 2 décadas mais ou menos, entre 1614 a 1634. Devido ao seu excelente desempenho numa batalha, ele foi convidado para ser o mestre de esgrima de um castelo da província de Igo. Atualmente a província é conhecida como Kumamoto. A pedido do governante de Igo, Musashi escreveu uma obra intitulada Os 35 Artigos sobre a Arte Militar. Essa obra, na verdade, vai ser ampliada, modificada um pouco, atualizada, e aí vai ser a obra que nós temos aqui em mãos, que é o Gorin no Sho, que é o Livro dos Cinco Elementos. Tanto no primeiro quanto no segundo, ele procura ensinar as suas técnicas de batalha. Então, este livro pode ser considerado aí como um livro um guia, na verdade, para artes marciais, como é samurai com espadas. Geralmente é espada longa, no caso dele a gente vai ver uma especificidade da escola que ele cria. Mas é um livro, um guia de luta mesmo, de brigas, de duelos. Então, com cerca de quase 60 anos, ele vai morar numa caverna, frente à caverna. Ele vai começar a frequentar um mosteiro zen budista. Segundo o José Yamashiro, é nesse período que Musashi passa a aperfeiçoar-se em caligrafia, pintura, escultura de imagens do Buda, cerimônia do chá e poesia. Daí dizer por que ele passou parte de sua vida lutando e uma outra parte buscando iluminação espiritual. Também dizem aí que ele passou da espada para o pincel. Foi durante esse período também, na caverna, que ele escreveu o Gorin no Sho, que, como disse, é a atualização da primeira obra dele. Musashi ele criou também uma escola intitulada Nitto Ishi Ryu. A Nitto Ishi Ryu é conhecida também, seria a tradução de Escola de Duas Espadas. Por isso, essa é a especificidade da escola dele. Enquanto os demais samurais usavam especificamente uma espada, que era a espada longa, ele usava sempre 2 espadas e ensinava os seus discípulos a usarem 2 espadas. Na verdade, para ele, na escola dele, era obrigatório que um guerreiro lutasse sempre com 2 espadas. A obra em si foi escrita bem objetiva para aquilo que ele quer, e bem resumida. Por isso não é exatamente um manual com vários detalhes, mas tem alguns pontos específicos que ele trabalha, outros ele deixa um pouco meio superficial, mas sempre a busca dele, a insistência dele é para que o discípulo, ele, a partir dessa teoria, ele pratique muito. A base do ensinamento do Musashi é que a partir do treino, do exercício contínuo, a prática em si vai tornar o guerreiro
certo? Mais apto para a luta. Então ele vai ser automático, espontâneo na batalha. Bom, o livro ele é dividido, então, em capítulos, e cada capítulo tem um título de um elemento, né? A terra, a água, o vento, o fogo e o vácuo. E é interessante porque quando ele vai tratar da terra, é onde ele mostra, como ele faz a parte metodológica, né? Ele vai explicar, além de ele tratar a questão da terra, o porquê dele titular isso, ele vai também explicar os demais capítulos, né? O porquê dos demais capítulos. Ponto bastante enfático em sua obra é mostrar a superioridade da sua escola, né, em relação às demais, né? E principalmente aquela ênfase nas duas espadas, mas a ênfase também no treino, no treinamento, né? No exercício contínuo, até chegar aquele treinamento ser automático, a ação ser automática. Nesse sentido, olha o que diz aqui o Benedicto Ferri de Barros, por exemplo, comentando sobre a obra. Olha só, ele diz: o secretismo é uma prática universal de todas as escolas de arte japonesa, marciais ou não. O aprendizado dependia da convivência com o mestre, de infinita paciência e repetição, de tal forma que se internalizasse a técnica a ponto de ela se tornar, como devia ser, espontânea, reflexa e inconsciente. A importância de quê? Do treinamento, do exercício contínuo, repetitivo, até que aquilo se tornasse espontâneo. Muitos a utilizam, por exemplo, para as suas jornadas espirituais, né? Suas batalhas interiores. Outros, como muitos empresários japoneses, utilizam isso para uma forma de como gerenciar, administrar as empresas, como se tornar mais efetiva e mais lucrativa também uma empresa. Olha só, por exemplo, não é difícil de entender isso quando a gente vê a mentalidade, né? A mente, eu nesse ponto posso dizer genial do Musashi, ao tratar com cada tipo de pessoa, cada tipo de discípulo, seria aqui cada tipo de funcionário, e como entender e como mostrar que cada um tem uma função específica, tem uma utilidade, cada um é útil, tá? Em determinada função, é uma função específica. Olha só essa parte aqui que ele diz o seguinte: ao empregar carpinteiros, falando sobre carpinteiros e fazendo a relação com a arte militar, que é importante, eu falei a relação que o carpinteiro tem com a arte militar. Mas veja bem o que a gente pode ampliar aqui. Ao empregar carpinteiros, o mestre precisa conhecer a capacidade de cada um, que pode ser excelente, média ou inferior. Mas olha, nenhum fica de fora. Utilizando o trabalho deles em diferentes atividades, como na feitura do que ele chama de tokonoma. De porta corrediça, solteira, dintel, na confecção do teto e de outras partes, aproveitando a habilidade individual. Os menos habilidosos podem ser empregados na colocação de travessas, ou os ainda piores, em aplanar cunhas. Mas olha só o que ele diz nesse parágrafo: prestar atenção às mínimas coisas, na proficiência de cada um e até nos aspectos mais fugazes do trabalho. Saber como empregar, conhecer o grau de vontade de fazer, estimular, reconhecer os limites da capacidade de cada homem. Tudo isso deve ter em mente o mestre carpinteiro. Em suma, sabendo utilizar adequadamente os homens, tudo correrá bem, alcançando-se os melhores resultados. Não dá para deixar de ver aqui a importância que esses empresários usam essa obra na administração, né, de uma empresa. É fácil a gente conseguir entender isso. Bom, pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Deixe o seu like também, que vai ajudar bastante o canal. E compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. E se você for comprar na Amazon, utilize o link que está na descrição. Lá você vai ter a oportunidade de comprar não só essa obra, tá? Como também um romance que foi escrito posteriormente pelo Eiji Yoshikawa. Ele escreveu esse romance, é um romance bastante volumoso, mas quem tem curiosidade para lê-lo, penso que vai gostar bastante. Aqueles que gostam de mangá, vocês vão encontrar o mangá também desta obra, né? A chamada, intitulada Vagabond, que é baseada
no romance do Eiji Yoshikawa. No mais, fico por aqui e, pessoal, até o próximo vídeo.